Oi, minha gente, tudo bom? Aula nova aqui no nosso canal. Então, antes da gente começar, deixa eu pedir uma coisa. Por favor, se inscreva, dê seu like e ative o sininho. Então, seguindo a linha, deixa eu apresentar aqui um livro que está até marcado, porque eu estou estudando, lógico, que é o livro de Direito Constitucional, tá? Leituras complementares. E falando também de teoria do Estado. Ele é organizado pelo professor Agassiz de Almeida e por Marcelo Novelino. Gente, esse livro tem artigos assim que são espetaculares, feitos por gente da maior qualidade. É uma produção da editora Juspódio. E fica aqui a dica do dia para vocês. Então, conforme eu prometi, e eu sou uma mulher que cumpre as minhas promessas, nós vamos falar hoje sobre os direitos da propriedade intelectual e os direitos da propriedade industrial, de um modo geral, ok? Então, esse assunto tanto interessa ao pessoal que paga a cadeira de propriedade intelectual lá na UEPB, quanto interessa também o pessoal que paga a cadeira de direito de empresa, né? Porque é um assunto que, de certa maneira, ele anda de mãos dadas, né? Uma cadeira com a outra. Algumas instituições, inclusive, elas costumam acoplar os assuntos, então fazem uma cadeira só, ou seja, dentro da cadeira de direito empresarial, eles já colocam toda essa parte de direitos autorais, né, e direitos do inventor, do criador, de novos inventos e de novos produtos que vão ser patenteados no mercado e que com certeza vão trazer todo um interesse de mercado para muitas pessoas e, evidentemente, toda uma lucratividade. Como não, né? O sistema é capitalista e daí em diante. Então, começando aqui, seguindo a linha, dentro desse conceito do que é propriedade intelectual, do que é propriedade industrial, vamos traçar aqui uma divisóriazinha. Falar de propriedade industrial é tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é inventado e que tem um profundo como é que eu posso dizer? Um profundo significado, é isso, de interesse do mercado. Então, o significado do interesse do mercado, não sei como é que as coisas vão mudar depois dessa quarentena, mas eu acho que vão. Mas até então, o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido é um mercado de consumo, né? Onde o interesse ele é muito manipulado por veículos de comunicação, por informes publicitários que realmente mexem, né, com o psicológico da gente, no sentido das mensagens subliminares que são deixadas. Então, diante disso, a gente vive numa sociedade de consumo, né, de Debord. Aliás, eu estou até procurando esse livro por aqui e eu não estou encontrando. Eu tô desconfiada que meu pai furtou esse livro daqui, porque meu pai, ele furta livros meus. Bom, então, o Guy Debord, ele já dizia, em 1960 e alguma coisa, no livro dele, A Sociedade do Espetáculo, que a sociedade, da maneira como ela estava se construindo, da maneira como ela estava se incrementando, ia ser uma sociedade totalmente voltada para o consumo e a ostentação. Então, as pessoas vinha um ritmo muito desenfreado de consumo e ostentação. A maior prova disso que eu posso mostrar para vocês são as redes sociais, né? Agora tá até havendo uma moderação. Vejo pessoas postando vídeos em casa com coisas simples, coisas encantadoras, coisas, a meu ver, bem mais verdadeiras. Mas antes era aquele boom, né, enfim, novidades, todo mundo parecia tão rico, tão bem-sucedido, tão bonito, tão feliz, tão amado, tão tudo, né, e tão mentiroso também. Então, falando verdades, e sim, eu sou brutalmente sincera, dentro desse universo do consumo extremo, o que aconteceu foi que o mercado de consumo começou a se comportar não mais para suprir nossas necessidades, e sim para suprir os nossos impulsos de consumir. Impulsos esses muito manipulados pela mídia e pela publicidade de um modo geral. E pela maneira como a sociedade passou a se comportar. Veja bem, você é uma pessoa que tem um ganho líquido de X e você, portanto, não está na classe A, você está na classe B. E na qualidade de classe B, você vai consumir conforme os seus ganhos permitem.
mas as pessoas não estavam mais agindo assim e a indústria também não estava mais agindo assim. Afinal de contas, o interessante não é você ser classe B, C, é ser classe A e receber um tratamento classe A, não é assim? Então todo mundo quer ser classe A nessa hora, quer possa ou não. Então nós temos um fenômeno muito sério, muito revelador disso, que é o fenômeno dos superendividados. Nós temos agora, sim, né, uma crise econômica gigantesca, porque ele, o trabalhador, né, e ela, a trabalhadora, que são realmente, né, as forças que fazem com que a engrenagem da economia se movimente, eles estão parados em casa, né? Enfim, se você tem um trabalho intelectual, assim como o meu, você ainda tem a oportunidade de fazer uma videoconferência, de fazer uma live, de gravar uma aula, tal como eu estou fazendo aqui agora. Mas para muitos trabalhadores cuja atividade é necessariamente presencial, fica difícil, né, se furtar do ambiente de trabalho. E aí nós já tivemos hoje a notícia de uma determinada empresa, aí eu não vou dizer o nome, mas enfim, é só vocês procurarem nas notícias, né, do UOL, Globo, etc., que um desses que tem uma grande franquia de sanduíches e coisa, etc., hoje demitiu 600 funcionários. Pois é, né? Eu não vou nem politizar aqui minha fala, não vou partidarizar a coisa, não. Quem quiser, dê uma olhadinha nas notícias do dia. Bom, então eu fico muito triste com isso, porque são 600 chefes de família no olho da rua. E quando eu falo chefe de família, eu não estou definindo gênero. Pode ser homem, pode ser mulher trans, homem trans, não interessa. É uma pessoa que cuida da família, o provedor da família. É aquela situação onde a pessoa que paga as contas já não vai mais poder porque está sem emprego e sem perspectiva, né? Então, diante disso, a crise econômica é gigantesca. Acredito que muitas coisas vão mudar. Mas até então, que a gente vinha nesse ritmo muito louco de consumo, uma coisa muito desenfreada, uma coisa muito ensandecida, eu diria, a indústria estava produzindo de acordo com o que a gente desejava consumir e não mais de acordo com o que a gente, de fato, precisava consumir. Vocês estão notando a diferença? Uma coisa é a necessidade, a outra coisa é o desejo. São elementos bem diferentes, mas que às vezes se confundem, né? Então eu sei que o fato de desejar é algo que está intrínseco na natureza humana, né? Como é que eu poderia ignorar isso? No dia em que você acordar e não estiver desejando, sei lá, nem que seja uma xícara de café bem quente, né? Bem fresquinho, bem amargo, você certamente passou dessa existência para outra, né? Você deve estar no nosso lar, se você merecer, é claro, e daí em diante. Mas também não vou falar de espiritualidade, não, são outros 500. Então, diante disso, a gente deseja o tempo inteiro coisas, novidades e lá vai. E tudo bem desejar, agora tem que ver se o que você ganha é suficiente para bancar tudo aquilo que você de fato deseja, né? Porque muitas vezes não é, e as pessoas acabam adentrando na perspectiva do superendividamento, e num momento como esse, em que a nossa economia se encontra com graves problemas, né? O conselho é só gaste com o essencial, e acredite, o essencial está muito inflacionado. Eu tenho pais que já passaram dos 60, e hoje eu fui fazer a feira deles, né, lá no supermercado, e não havia um único item que não estivesse inflacionado. Então, assim, num momento como esse, né, em que as pessoas estão sofrendo restrições tremendas, dificuldades imensas, lá vai um dono de supermercado, também não estou dizendo o nome, mas enfim, subir todos os preços. Isso é muito desleal, isso é muito covarde. Bom, vivemos nesse mundo, né? Um mundo que, uma vez a gente tendo superado essa situação do Covid-19, e sim, vamos superar, é um mundo que vai ter que repensar muitas coisas, inclusive a nossa relação com o consumo. Bom, então com isso, né, falando também dos aspectos ambientais, de tudo que a gente consome, há impactos seríssimos na natureza, então é preciso se pensar na preservação da mãe natureza para hoje, para amanhã e depois. Eu sou muito antipática com aquela frase de, temos que deixar uma natureza melhor para as gerações vindouras. Não, a natureza já é uma bênção por si só. Temos que deixar gerações vindouras que sejam melhores para a natureza, tá? Que isso fique bem claro. Bom, então diante, né, de um universo
que mexe tanto com os nossos desejos e que está sempre, digamos assim, trazendo à tona novidades que vão realmente evocar a nossa vontade de consumir, nós temos aqui os direitos da propriedade industrial e os direitos da propriedade intelectual. Quando eu falo dos direitos da propriedade intelectual, eu estou falando daqueles direitos que serão conferidos, por exemplo, à autora da saga Harry Potter, né, que acho que é a mulher mais bem-sucedida do mundo, a mulher mais rica do mundo, e ela fez isso escrevendo livros de bruxaria para crianças. Ai, que sonho! Então, ninguém pode negar o sucesso, né, de Harry Potter, é um sucesso que vai atravessar gerações. Então, ela tem todos os direitos dela, de autora, resguardados pela legislação. E aí, de um outro lado, falando não só dos direitos, né, da propriedade intelectual, mas também os direitos da propriedade industrial, nós temos aqui também direitos que são muito fortes e são referentes, por exemplo, vamos imaginar, a um determinado produto que foi colocado no mercado e ele foi descoberto por cientistas e cientistas fazendo suas pesquisas, né? E sim, eu acho que os cientistas devem ser até mais valorizados do que certos jogadores de futebol, porque é na ciência que está a salvação do nosso futuro e o atual momento prova isso muito bem. Todo o meu respeito pelo pessoal que joga futebol, mas acho que tem havido uma inversão de valores, né? No sentido de idolatrar, né, certas figuras, né? Então, assim, falando da ciência, vamos imaginar, tá certo? Que cientistas conseguem descobrir dentro do novo apelo, né, por pesquisas, etc e tal, um determinado produto, um componente nutricional, por exemplo, que deixa a sua imunidade incrivelmente forte e que não tem Covid nenhum que, enfim, aplaque uma imunidade tão resistente, vamos imaginar, tá? Eu tô aqui inventando um exemplo louco. E, de repente, eles vão patentear a fórmula daquele produto, daquele suplemento. E, evidentemente, que patenteada essa fórmula, vai se verificar que é um produto original, que é um produto industrializável e que, sim, possui todo um interesse de mercado, porque por mais caro que seja, desde que as pessoas possam pagar licitamente pelo produto, né? Ele vai estar nas prateleiras dos supermercados e, enfim, das farmácias, etc e tal. Por exemplo, falando para as mulheres, né? Nós mulheres somos muito afeitas à vaidade e tá certo, viu? Tudo que vem no sentido do autocuidado e da autoestima, eu acho que é muito bem-vindo, não é futilidade não, é questão de você se sentir bem com você. Então tem uma substância, né, não mulherada, que é a sensação do momento, que é o chamado ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um componente que realmente, assim, traz efeitos de rejuvenescimento, né, para efeitos de pele e tal, preenchimentos e lá vai. Então, quem, de certa maneira, descobriu essa propriedade estética do ácido hialurônico deve estar ganhando uma fortuna com isso, né, porque cada injeção, quer dizer, não que eu saiba, eu ouvi dizer que custa caro. Então, diante disso, se você cria uma coisa, se você inventa uma coisa, os direitos autorais acerca daquela criação vão estar com você. Você é a pessoa que produziu algo novo. E, portanto, essas criações devem ser respeitadas. Então, no Brasil, nós temos aqui o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia, né, que ela é sediada em Brasília, ela é também subordinada ao Ministério da Indústria e do Comércio, e é nessa autarquia que eu vou levar todos os instrumentos e documentos comprobatórios de que eu criei um invento novo que vai despertar toda uma curiosidade, uma vontade, um desejo de consumo da parte do público consumidor, e esse invento ele vai ficar lá sob análise. Uma vez analisada a viabilidade, a autenticidade, sim, estamos falando aqui de direitos autorais, e a industriabilidade do produto, então, evidentemente, que eu vou receber, depois de toda uma série de considerações, a minha carta patente, ou seja, a patente vai ser minha. E uma vez patenteado esse produto,
eu terei direitos monopolísticos de explorar aquela tecnologia de forma, né, exclusiva no mercado. A professora, e quanto tempo uma patente pode durar? Depende, minha gente, isso é muito relativo. Porque, a princípio, você pode dizer, não, tem um prazo de 15 anos, tem um prazo de 20 anos, mas não é bem assim que funciona na prática. Na prática, quando a gente fala das patentes acerca de inventos, a gente tem que ver o interesse de mercado sobre aquele produto, porque se há um interesse de mercado, aquela patente vai ficar sendo renovada e renovada e renovada por muito tempo, né? Eu vou dar o exemplo para vocês da Coca-Cola. Tem um outro exemplo de uma empresa aqui na minha cidade que recicla cartuchos de impressoras. E essa empresa, inclusive, já recebeu diversos prêmios. Eu estava dando esse exemplo, curiosamente, em sala de aula, quando uma menina levantou a mão, assim, muito educadamente, ela fez a empresa do meu pai. Eu digo, que bom, né? Porque eu estava elogiando. É uma empresa que tem uma proposta bastante ambientalista, digamos assim, e muito viável do ponto de vista econômico. Então, essa empresa, ela, não sei se eu estou autorizada a falar o nome, vou ficar quieta, mas é uma empresa que recicla cartuchos de impressoras. Então, você consegue reciclar o cartucho fica com mais tinta, o cartucho custa mais barato, porque é reciclado, e tem uma questão de não poluir tanto o meio ambiente, né? O meio ambiente já não está mais aguentando esse rojão todo não, minha santa. Então, diante disso, essa empresa já recebeu vários prêmios, e lá vai porque, na verdade, o pai dessa minha ex-aluna, que é o fundador da empresa, ele desenvolveu uma tecnologia onde ele consegue fazer uma reciclagem desses cartuchos a vácuo. Não sei exatamente como é que é, mas o fato é que ele patenteou o invento e a família segue fazendo esse trabalho, né, que é bom para todo mundo. Então, diante disso, uma vez obtida a carta patente, ponto, não há o que se discutir. Eu vou poder explorar aquela coisa que eu inventei e que é do interesse de muitos, de forma exclusiva no mercado, e desde que haja todo um interesse, a coisa vai se renovando e se renovando. E é curioso que certas patentes, né, e certas marcas, porque as marcas também são registradas no INPI, tem uma relação assim tão forte com o público consumidor que a gente começa a ver que certos produtos acabam meio que se confundindo com a marca. Então, geralmente as pessoas não falam hastes flexíveis, as pessoas falam cotonete. Geralmente as pessoas não falam, eu vou fazer aqui uma sobremesa com leite em pó. As pessoas falam ninho, né? Porque são marcas muito fortes no mercado, são marcas que realmente criaram, digamos assim, um padrão de excelência, um padrão de qualidade, e o consumidor criou uma identidade porque consome, porque são marcas que vendem por si só, né? Então, diante disso, se você quer criar uma coisa nova, você tem que patentear esse invento, você tem que registrar no INPI. Se você inventou uma marca para produtos que, enfim, não é que você esteja inventando produtos novos, mas você quer uma marca sua no mercado, sei lá, eu que gosto de maquiagem, né? Digamos que eu resolva lançar uma linha minha, se eu tivesse tempo para isso, tempo. Então, digamos que eu resolva lançar uma linha minha, né, professora Mariana, de maquiagens, de batons vermelhos, e lá vai. Então, digamos que eu colocasse o meu nome nos produtos, então eu não estaria exatamente inventando a roda, né, porque maquiagem é uma coisa que existe, pelo amor de Deus, desde a época de Cleópatra, né, que o diga a deusa Isis, que está bem aqui atrás de mim. Mas eu colocaria uma marca, e para que essa marca venha a ser resguardada pelo direito, eu preciso registrar essa marca no INPI. E eu também preciso registrar no INPI o nome de fantasia da minha empresa, sim. A gente falou na aula passada sobre essa diferença do nome empresarial para o nome de fantasia, que muitas vezes quando você pega o seu cartão de crédito e você vê um nome estranho de uma empresa, é porque é um nome empresarial, não é um nome de fantasia, não é um nome bonitão que estava lá no letreiro, tá me entendendo? Bom, então com isso, registrado meu nome de fantasia, registrada a marca de produtos que eu quero lançar, ou registrada a patente de algo que eu inventei, obviamente que a partir daí, quem vai explorar aqueles produtos de maneira exclusiva sou eu. Não estou dizendo que com isso não exista uma indústria gigantesca que pratica o chamado crime de contrafação. Já ouviram falar disso?
É a boa e velha pirataria, minha gente. Vamos lá. Quem nunca deu uma passeada pela 25 de março? Quem nunca foi bater perna, sei lá, no Saara, lá no Rio de Janeiro? Quem nunca deu uma chegadinha ali no Mercado São José, na Feira de Caruaru, no Mercado do Alecrim, né? E por aí vai, no Terceirão. E lá vai. Então, eu tô falando de lugares que vendem muitos produtos que são produtos alternativos, digamos assim, porque são cópias de marcas famosas. A gente vê nesses lugares assim, tipo, sei lá, 25 de março, bolsas, né, de grifes caras, que a gente sabe que não é uma coisa autêntica, né, óculos, né, cosméticos. Eu acho um perigo você comprar cosmético de uma empresa que está falsificando, que você não sabe a composição daquilo e você não tem a quem reclamar, né? Aí você vai estar colocando aquilo ali na sua pele. Bom, enfim, eu não tenho essa coragem toda, não. Então, você não tem a quem reclamar se der algum problema, se der alguma bronca. Pode ser que aconteça, né? Nunca se sabe. Então, o que vai acontecer? Eu não estou querendo, de forma nenhuma, apontar contra trabalhadores que são trabalhadores informais, que vivem desse comércio, que é um comércio informal. Esse comércio alimenta muitas pessoas e sim, ele é necessário porque há um público consumidor considerável, né? Mas há questões que a gente não pode ignorar, porque tem havido sim uma quebra muito grande acerca do respeito aos direitos autorais dentro desse universo, esse universo da pirataria, sem falar que esse universo da pirataria por vezes também esconde uma outra verdade que é bem bizarra, que é bem sinistra, que é a questão da exploração do trabalho escravo. Aí eu realmente bato de frente, porque trabalho escravo é uma coisa inadmissível, né? Nenhuma condição análoga à escravidão pode ser admitida em tempo algum, muito menos na pós-modernidade. Muito bem, minha gente. Então, o que acontece quando uma determinada marca de produtos decide copiar outra marca de produtos? Nós temos aqui um caso bem emblemático de uma grife bem chique e tal, que tem o solado do sapato vermelho, enquanto que uma outra grife chique também, por sinal, mas nacional, a outra internacional, resolveu copiar esse solado vermelho, vermelho escarlate, assim, mais ou menos da cor das minhas unhas. Então, houve uma briga judicial muito grande pelos direitos autorais e eis que a empresa daqui acabou perdendo e não pôde mais fabricar os sapatos com os solados vermelhos e teve que indenizar a empresa francesa, né, que tem essa marca, assim como um ícone, um diferencial de status, digamos assim, até mesmo porque são sapatos muito caros. Então, gente, a questão é essa. A questão é que muitas vezes a glamourização de um invento que se agrega a uma marca traz os chamados valores agregados. E o valor agregado é uma glamourização de um produto que faz com que, sei lá, um determinado sapato, só porque tem um solado vermelho e é bonito tal, tenha um valor exorbitante, que uma determinada marca de bolsas, porque tem um selinho assim, um formato X, tenha um valor avassalador. E isso, na verdade, é uma grande ficção, porque, veja bem, uma pessoa, não tô assim criticando não, tô só fazendo uma análise, mas uma pessoa que é capaz de dar não sei quantos R$ 1.000 numa bolsa, só para mostrar que pode, né? É uma pessoa que precisa de muita terapia. Gaste 20 mil em terapia, né? E deixa a bolsa para outro momento, porque às vezes a pessoa se endivida para poder mostrar que pode. Isso não tem sentido, mas isso é muito reflexivo da sociedade de consumo. Uma sociedade que valoriza o ser humano muito mais pelo ter do que pelo ser. Então é uma coisa que precisa realmente ser analisada. E, para a gente fechar aqui o assunto, dentro dessas brigas judiciais, né, acerca do domínio de quem é que vai deter algum poder sobre a marca, sobre o produto, o que vai valer é o registro mais antigo. Quem se registrou com mais tempo é que vai deter a propriedade sobre o produto, sobre a marca, sobre o nome empresarial, sobre todos esses elementos
que vem a somar valores que são subjetivos, mas que são muito marcantes dentro desse universo da sociedade do consumo, esse universo de inversão de valores que a gente vive, mas eu tenho fé que as coisas logo mais vão ganhar, talvez, novas compreensões. Minha gente, é isso. E se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, o meu Instagram é @marianatmelo. Podem mandar a questão de vocês via direct, que assim que eu parar, eu vou responder a todos com muito carinho. Muito obrigada. Beijo grande. E agora vai.